Boa noite, todo mundo, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Devaneios no Café, nosso encontro semanal para nós devanearmos, para nós refletirmos, para nós olharmos para as coisas comuns do nosso cotidiano de uma outra forma. E hoje nós temos um convidado especial, inclusive ele já está chegando aqui pelo que eu vejo, que é o professor Éder. Então, antes de mais nada, já vou ver se ele já está aqui. Ele está aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui. Sim. Deixa eu só... Acho que não foi aqui ainda. Agora aceitei. Aí foi. Olá. Olá, professor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Watson? Como vai? Quanto tempo, hein, professor? Pois é, rapaz. Quanto tempo. Muito obrigado pelo convite. Realmente é sempre um prazer enorme participar aqui, dialogar com você, trocar ideias, é sempre muito bom. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né? Inclusive, a gente estava conversando essa semana. Inclusive, né, professor, deixa eu agradecer a sua presença aqui em nome do SEI. O SEI aqui de Campinas é onde eu faço as lives aqui agora dos devaneios. E aí o pessoal aqui do SEI pediu para, inclusive, agradecer a sua presença ilustre aqui ao nosso momento aqui da semana. E que seja muito Mais uma vez, sou eu que agradeço. Infelizmente, virtualmente apenas, mas que um dia você possa participar também pessoalmente aqui, professor. Está convidado. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui, agora nesse novo ambiente, né? Mas eu não sei o que está acontecendo aqui, eu acho que eu vou sair e entrar de novo, porque eu estou vendo a minha imagem, mas não estou vendo a sua. Eu estou vendo Tá, normal, professor, mas acho que deve ter dado um bug, então. Alguma coisa aqui que eu não estou entendendo bem aqui. Agora eu não vejo o senhor, agora voltou. Voltou, né? Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Não tem problema, se você quiser sair e voltar, fique à vontade. Eu vou tentar fazer isso. Tranquilo, eu espero. Então, pessoal, enquanto o professor ele volta aqui, os problemas técnicos que acontecem, vou dar boa noite para o pessoal que está chegando, para a Flá Regina, para a Nini Pompermayer, deixa eu ver mais quem está chegando aqui, que deu boa noite, deixa eu ver aqui, aí, ó, eu perdi aqui, a Leia Cavalini também chegando, e pessoal, hoje o nosso tema, aqui a nossa conversa, nosso devaneios com o professor Éder, será sobre relacionamentos abusivos, né? Então, vamos esperar o professor aqui para a gente ir comentando. Boa noite para Eliane Saraiva, que também está chegando aqui. Então, inclusive, né, esse é um tema que vai trazer continuidade ao tema da live passada, né, porque nós estávamos comentando de um outro aspecto no podcast, né, do Pod Estupefato, que está lá no YouTube, nosso primeiro episódio, que o Pod Estupefato foi sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e narcisismo, né? Na semana passada nós conversamos um pouco da visão do narcisismo mais voltado ali para a mítica, né, sobre Narciso, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre relacionamentos abusivos, né, que a gente vai partir para um outro olhar, né? E aqui o professor Éder está pedindo para enviar um convite. Deixa eu ver se eu consigo, professor. Aqui consigo. Convidei. Acho que vai. Enviei, professor. Esse vai. Agora foi. Agora sim. Agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, professor, seja bem-vindo, né? E que a gente tinha conversado, né, professor, em relação a essa temática que, inclusive, você fez um comentário que de ser muito fundamental hoje estarmos conversando nesse ambiente público, né, nesse ambiente mais social, sobre a temática dos relacionamentos abusivos. Então, professor, em relação ao que você tem vivenciado, visto, inclusive, né, em diversos ambientes aí da sua vida, qual a importância que você está vendo em relação a falar sobre essa temática hoje?
Olha, eu acho importante porque cada vez mais a gente se depara, a gente ouve, a gente vê pela mídia, de diversas formas, referências a esse modelo de relacionamento. Não se pode dizer, eu acho, pelo menos em minha opinião, que esse relacionamento, esse modelo de relacionamento abusivo seja alguma coisa mais recente ou que tenha aumentado recentemente. Eu acho que o que acontece é que esse modelo sempre existiu, mas existiu de uma forma secreta, né, confinado ali entre quatro paredes e dando até menos chance eu não acho que esse termo seja exato, não, mas vou usar para a gente caracterizar um personagem e outro, dando menos chance à vítima de lidar com essa situação. Né? Era algo secreto, era algo que às vezes as pessoas ficavam sabendo, surpresas, né? Mas como isso aconteceu durante esses anos todos, não sabia que era assim, né? Porque a coisa ficava entre quatro paredes. É claro que muita coisa mudou para que isso passasse a ser um assunto discutido, e eu acho que outras coisas mudaram nesse sentido também, né? No que se adotou mais como o respeito à figura da mulher, né? Isso então trouxe a chance para que essas situações fossem discutidas mais abertamente, para que as mulheres pudessem relatar o que se passava com elas, viessem a público para falar disso, e aí então com isso abriu-se um novo assunto, né? Um novo tema. Quer dizer, o que constrói essas relações? O que sustenta essas relações? Quais são as características dessas relações? Né? Existe algo de comum naquele indivíduo que propõe, ou mais que propõe, naquele indivíduo que impõe esse modelo de relação, e se existe, quais são esses traços comuns? Então, eu acho importante que se fale disso, sim. Já se fala há algum tempo, mas eu acho que é preciso que se fale mais, porque, volto a dizer, durante um sempre, né, isso existiu e se manteve entre quatro paredes. Ah, então, sim, eu acho que eu concordo plenamente com você, professor, em relação a isso, porque até então, essa difusão aí de falar sobre esses relacionamentos, eu vou até dar um exemplo bem curto em relação a isso, mas vários casos clínicos assim que eu atendo e que também eu tenho conhecimento de outros profissionais, chega um momento em que teve uma pessoa que, por exemplo, estava vendo um jornal ou estava vendo alguma entrevista e viu ali um caso, né? E ali aquele caso repercutiu na mídia de alguma maneira, e aí foi visto ali que, nossa, tá vendo que uma sequer foi abusiva, como a tal pessoa apanhou de certa forma, e aí uma pessoa traz, eu vivia isso, para mim aquilo era normal, e eu não sabia, e eu olho para aquilo, eu olho hoje e passo, nossa, mas isso aqui para mim era normal. Eu estava vivendo isso até cotidianamente em relação. Então, concordo plenamente, professor. É como se ali vivesse num estado de inconsciência, é assim mesmo. Parece que ficou tão difundido, eu acho que quando você traz a figura ali da mulher, porque em grande maioria, em grande suma, os casos, a vítima é a mulher. Exatamente. Isso mesmo, uma proporção tão grande, né, que a gente até a gente descreve as coisas dessa maneira, né? Quer dizer, o homem e a mulher como se, claro, né, que o abuso, o potencial para abuso é o do ser humano, né? Do ser humano, o homem e mulher, mas em geral o arranjo é esse, né? O homem é abusador e a mulher sofre esse abuso. Então, a gente, em geral, fala o agressor e a vítima, né? Uhum. Não, fazendo alusão ao masculino e feminino. Claro que em outras relações isso se vê também, às vezes, relações que são relações homoafetivas e né, hoje também o mesmo modelo se instala,
é um modelo, né? É um modelo. Em geral, esse modelo é vivido no casal e, em geral, esse modelo é vivido com esse direcionamento. O homem, agressor, e a mulher que sofre essa agressão. E, professor, você comentou muito bem, né? Essa nova, não é que é nova, né, na verdade, mas falando assim, num ambiente mais social, para se falar, né, socialmente, é, de certa forma, mais recente, sim, essa abertura, pelo que eu vejo. Dessas outras configurações de relacionamento que não são heteroafetivas, né? As relações homoafetivas, no caso, né? Tem os PANs e por aí vai. Ah, aí é uma pergunta que eu tenho, né, em relação a essa temática que você está trazendo, professor. Você vê aí que há alguma dificuldade em se perceber nessas outras configurações não normativas em relação aos relacionamentos? Há uma dificuldade de reconhecer se aquilo que está sendo vivenciado é abusivo ou é normal e por aí vai, por conta da configuração não estar assim estabelecida que é um homem e uma mulher? Olha, eu não sei, assim, eu acho que se você for ouvir a descrição, né, daquela pessoa que sofre o abuso, estando num relacionamento diferente do relacionamento habitual, né, homem-mulher, se você for ouvi-la, você vai ouvir uma descrição de um modelo de relacionamento que é, no fim das contas, essencialmente o mesmo modelo. Agora, qual é o acolhimento que essas queixas, o acolhimento que a descrição, né, o que isso vai provocar no outro, eu acho que vai ficar mais sujeito a escutas preconceituosas, né? E talvez nem seja tanto levado em conta quanto seria se ali estivesse uma mulher num relacionamento de um casal heteroafetivo e, enfim, eu acredito que existe, né, o risco de uma escuta mais preconceituosa e às vezes até mais indulgente por conta desse preconceito. Mas, essencialmente, o relato que vai ser feito vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Uhum. Mas aí o preconceito que você vê, professor, sendo assim, ele é mais por parte ali do analista ou da Não, não. pessoa, da Não, própria pessoa em si? não, eu digo do público leigo, daquela Ah, pessoa que sim. ouve, né? Fala aquele rapaz, ou aquela mulher, aquele homem, aquela mulher, descrever uma situação tal ou qual, e essa escuta, ela vai ser. Ela, a, a gente às vezes percebe uma resposta, um posicionamento perante aquele relato que é um posicionamento que é preconceituoso no sentido de dizer, olha, não importa qual é a composição daquele casal, né? Existe ali alguém que sofre, existe ali alguém que está sofrendo abuso, né? Existe alguém ali que precisa falar disso, precisa ser ouvido, né? Precisa conversar a respeito, né? Nesse sentido, mas não obrigatoriamente do analista. Eu penso, né? Prefiro pensar, né? Que o analista, pela sua formação, pela própria análise que fez, pelo pensamento que fez, vai estar mais livre, mais aberto, né, para uma escuta limpa, vamos dizer assim. Se tudo correr bem, né? A gente espera realmente. Eu prefiro pensar. A gente entende. Mas, professor, uma coisa, né? Eu fiz a live com o Sérgio, né, do Instituto Sérgio Lima, e ali ele foi mostrando, né, ele tem a configuração dele, o que ele apresenta pela prática dele, em relação a como se configuram os relacionamentos abusivos. Como é que você vê na sua prática, o que configura o relacionamento de essa queixa que eu estou escutando aqui já não está no campo do normal, isso já está indo para o campo do abusivo?
Olha, Normal, assim, falando de uma forma mais pejorativa, mas não vamos está usar dando essa uma palavra forma de uma assim. relação saudável nesse sentido. Uhum. É, porque a gente tem essa ideia, né? A gente tem um relacionamento, ele vai se dar, assim, é, à base de uma reciprocidade de investimentos, né? O investimento é de parte a parte e há uma negociação de desejos, né? Todo relacionamento tem um contrato tácito, claro, ninguém senta para falar. Então, nós vamos relacionar assim, 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 assim. Pode ser que alguém mais obsessivo faça isso, mas não é isso que acontece. Assim que acontece, né? O que vai acontecer é que essas linhas desse contrato vão se construindo naturalmente à medida em que esse relacionamento vai acontecendo. Então, o que a gente percebe, né, é que esse contrato ele é feito a partir de como eu falei, de uma negociação de desejos, né? De uma negociação dos registros que cada um daqueles dos membros daquele casal dos registros que cada um tem do que é uma relação. Porque quando você vai com relacionamento, você vai construir esse relacionamento em grande, grande medida a partir dos registros que você tem, conscientes e principalmente inconscientes, de como é um casal. Não é? Registros que você adquiriu ao longo da sua história, desde a sua história mais precoce, né? E foi criando uma ideia como é um casal. Você vai perguntar para uma pessoa, para você, como é um casal? Como um casal funciona? Vai perguntar para outra, vai ouvir uma resposta diferente, para outra uma resposta diferente. Né? Cada um tem aí os seus registros. E quando duas pessoas se unem, elas têm que negociar também esses registros. Né? Também essa ideia de que um casal funciona assim, e, bom, mas já há divergências na outra parte, o casal não funciona de uma outra maneira. Bom, então vamos negociar. Ou seja, a relação de casal é uma relação a ser negociada. Né? A ser negociada também a partir de um pressuposto, a partir de uma alegação amorosa. Né? Uma alegação amorosa, quer dizer, nós estamos juntos porque nós nos amamos. Né? E esse amor é alguma coisa mais do que alegada, não apenas alegada, mas é alguma coisa que se afirma no cotidiano, em alguns momentos mais ou menos, de uma forma mais ou menos. Mas então a gente tem essa ideia, né, do que é um casal. Né? São duas pessoas que investem naquele relacionamento e a partir desse relacionamento é, vão ter um proveito, alguma coisa própria, vão permitir que o outro tenha um proveito também próprio, essa vai se buscar uma harmonia, como eu falei, a partir da negociação de desejos e a partir da negociação de registros, né, de como funciona o casal. Agora, às vezes a gente começa a perceber que essa negociação ela não se dá. Né? Não existe ali uma negociação de desejos. Existe alguém, né, cujo desejo se impõe de uma forma plena junto a uma outra cujo desejo vai sendo, pouco a pouco, progressivamente, vai sendo reduzido a nada, né? A nenhum. E aí isso vai ter desdobramentos, né? Vai ter desdobramentos porque, é, bom, você está numa situação, né, onde você não tem voz, onde você não tem desejo, onde você não tem desejos básicos, mínimos, né, de conviver com outras pessoas, de investir nos seus projetos, apesar da relação, guardar uma certa autonomia, um nível de autonomia, quer dizer, uma série de coisas que alguém ali não está podendo viver e que é fundamental, não só para quem está no relacionamento, mas é fundamental para quem está vivo, afinal de contas. Né? Uhum. Então, você começa a perceber que aquilo ali se perdeu. É, eu observo na clínica, é claro que na clínica a gente recebe uma parte, né? A gente recebe, vamos colocar assim, entre aspas, a parte abusada, né? Não a parte abusadora, em geral, raramente aparece ali, né? E Mas, geralmente, eu só um pequeno parênteses, né? Geralmente se aparece e não fica, né? oi? Desculpa, Geralmente, se aparece a parte abusadora, não fica.
é, é, o que eu estava dizendo aí, né, aparece a parte abusadora, a parte abusada, porque a parte abusadora não aparece nunca. E se aparece, em geral aparece, você vai perceber ali, facilmente ou nem tão facilmente, você vai perceber uma proposta de manipulação da terapia daquela outra pessoa. Né? Então, existe alguma coisa ali no sentido de contaminar aquela terapia, de manipular e tudo mais. Uma característica. Então, o que eu estava dizendo, então, a gente ouve essas pessoas e vai vendo, vai construindo uma imagem daquele que está do outro lado. Né? Vai construindo uma imagem daquele que está do outro lado. É claro que a gente pode dizer, mas você ouve uma pessoa, ela está falando de um terceiro, aquele terceiro não está ali, você não pode garantir que aquilo que está sendo dito cabe, que aquilo que está sendo dito é pertinente, né? Mas você ouve descrições tão coerentes, tão sólidas, que você acaba não tendo dúvidas de que aquela figura que está sendo construída ali através da narrativa realmente é a figura que existe. Ou, em grande medida, é a figura que existe. Ainda mais quando você ouve uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma, sei lá, enésima pessoa descrever uma mesma figura com os mesmos expedientes, com os mesmos movimentos. E aí, então, você percebe que parece que é possível construir, em alguma medida, essa figura abusadora. Né? É possível construir, em alguma medida, um conjunto de traços, um conjunto de expedientes que são próprios daquela figura. Tem bastante perguntas aqui já borbulhando na minha cabeça, né, professor? Porque esse é um tema que traz ali uma questão de... Tem essa questão dessa manipulação, né? Tem essa questão dessa manipulação que você vai trazendo ali, que ela é mais característica do abusador, daquela pessoa que está cometendo um abuso e que essa manipulação vai ali como se, pelo que eu entendi, né? Ele vai tentando trazer ali o terapeuta para o lado dele, para que ele vá ali comprando a ideia que ele está trazendo. Seria mais nesse sentido? Eu acho que a coisa, eu vejo com maior frequência acontecer um outro movimento. Porque eu estava falando de traços, de características que você vê que se repetem nessas relações. Uma característica que se repete é o isolamento. Olha, eu vou quase que pedir licença para chamar um polo de homem e um polo de mulher, embora isso seja arbitrário, nem sempre corresponde, mas apenas para eu poder ficar mais fácil, né, compor as minhas frases, só por causa disso. Então, o que eu estava dizendo é que uma coisa que você percebe que se repete, um expediente, né, que esse homem abusador, que essa figura abusadora, né, o expediente que ela repete é o expediente de isolar afetivamente essa mulher. Vamos chamar assim, podia dar outro nome, mas vamos chamar assim, mulher. Então, de isolar essa mulher. Isolar como? Através de um ataque sistematizado às figuras que são importantes para ela. Né? Então, você vê assim, um ataque dirigido à família, dirigido a amigos, sua família não gosta de você, você não tem voz ativa ali dentro, já viu o que seu pai fez com você, o que seu irmão fez com você, essa sua irmã faz isso, você acha, parece até, ela finge até que gosta de você, mas na verdade ela faz isso e aquilo. E os seus amigos também, mas que amigo é esse?
porque quando ele faz isso, ele está dizendo aquilo, então vai desqualificando os seu ex era um isso, era um aquilo, olha lá o que o cara fez contigo, vê se um homem faz isso, um homem faz aquilo, tá lá, tá lá, tá lá. Então existe uma estratégia de isolamento afetivo dessa pessoa abusada, vamos chamar dessa mulher, né? Então ela não tem mais ninguém, porque a família não a ama, a família não presta, os amigos não são amigos, são traidores. Os ex foram todos equivocados. Não existe mais ninguém com quem essa pessoa possa contar, ninguém em quem essa pessoa possa se apoiar, inclusive o terapeuta. Esse terapeuta que é completamente equivocado, que é uma pessoa que eu já ouvi falar isso e aquilo dele, que enfim, toda uma estratégia em que não resta àquela mulher mais ninguém a não ser aquele homem com que ela se relaciona, aquele homem abusador. Então, esse expediente é um expediente que se repete é, 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 ilimitadamente. Né? É um ambiente que é um expediente que você vê nessas relações sempre a mesma coisa, né? Que esse ataque, um ataque dirigido a cada uma das pessoas que possam ser importantes, presentes ou passadas, cada uma das referências afetivas que essa mulher tem, até que, isso é incluindo a analista, até que, no fim, não resta ninguém a não ser aquele homem. Né? Ela fica, não se sente, ela se julga, acredita ser absolutamente dependente daquele homem para ter alguma troca afetiva, alguma coisa verdadeira. Então, eu acho que, no caso, a intervenção sobre o analista é no sentido de também desqualificar esse analista, né? De também destruir a figura do analista como uma possível referência. Entendi, professor, entendi. Então, ali no caso, a pessoa que vai ali, vou tentar aqui olhar um pouco para essa velha, e a gente tem perguntas também, não vou esquecer das perguntas, a gente já tem algumas, eu já vou anunciá-las aqui. Mas, assim, pelo que eu vejo, assim, em relação a alguns movimentos da minha clínica, em algumas coisas, inicialmente, essa pessoa, a gente não vamos denominar ali com nossa temática ali, esse abusador, pelo que eu entendo também, ele não percebe, ele não tem essa clareza de que ele está ali abusando. Muitas vezes tem, mas ele está já numa chave em que ele está numa plena convicção de que ele está correto. Ele está numa convicção de que o que eu estou fazendo é algo correto, eu estou salvando, inclusive já vem com essa chave ali de ser um salvador, né? Eu vou salvar você dessa dinâmica, eu vou salvar você exatamente desse ponto, desses familiares que fazem isso com você, vou salvar você de ser essa pessoa ali que nunca foi valorizada na sua vida, porque aí você vai ficar comigo. Né? E aí acontece que, na verdade, ali o médico vira monstro, né? Usando aquela figura do Dr. Jekyll, né? Aí depois a pessoa vai ali tomando atitudes em que ela está se parecendo exatamente com quem ela está criticando. Mas ela não tem nenhuma reflexão, ou seja, ela não olha para aquela imagem ali daquele monstro e viveu o monstro. Na verdade, ela é um médico, no caso, usando essa metáfora aqui no caso. E a percepção é de que, o que eu vejo assim na clínica, quando essa pessoa vai buscar uma análise, na verdade ela não está buscando uma análise, ela está, alguns casos, não todos, mas ela está buscando alguém que corrobore cientificamente ou profissionalmente que a minha ideia está certa, de que eu estou falando a verdade. Esse é um ponto, não estou dizendo que são todos, mas eu já vi casos em que a tema em questão não está no que a pessoa, não está ali na questão do relacionamento, está na questão de aconteceu isso, essa pessoa tem que entender isso da maneira que eu estou mostrando para ela, e ela não entende. Ela tem que entender que eu sou assim e que eu, na verdade, é que estou vendo a razão e que a pessoa não está vendo nada. Ela está se enganando de novo.
Você ouve várias vezes, né, essa pessoa abusadora, ela se justificar, racionalizar aquilo que faz. Uhum. E sim, essa ideia de Salvador é uma ideia que é bastante levada muito pelas relações, e o que é pior, a outra parte acredita, né? A Sim. outra parte acredita que realmente aquele abusador está agindo com a melhor das intenções para protegê-la, para salvá-la, para resgatar a sua autoestima, para resgatar, né, o seu amor próprio, quando na verdade está havendo aí uma depredação total do amor próprio, né, Uhum. daquela pessoa. O amor próprio totalmente depredado. Né? Então eu acho que essa ideia de, é, de Salvador é uma ideia que é muito vendida e muito comprada dentro da relação. Né? Você não percebe o bem que eu estou te fazendo. Às vezes pode ser que eu extrapole um pouco, às vezes pode ser que, né, os meus métodos não sejam os mais louváveis, mas por trás disso existe a melhor das intenções de te salvar e tudo E mais. Eu estou pensando salvar. isso também, professor, é uma coisa que a vítima fala. Ah, mas ele tem bom coração. Ah, ele é bom, ele é bom. Porque às vezes ele exagera um pouco. Ele é bom, ele não me deixa sozinho. Vocês estão se preocupando ali com aonde que eu vou, com quem que eu estou, na hora que eu chego. Afastar de mim as pessoas que não me amam. Né? Sim, cuidar para que elas não se aproximem. Não só afastar, mas cuidar para que elas não se Nada aproximem. que não se aproxime. Exatamente, também, né? Então, é um relacionamento em que. Agora, tem uma coisa, não, assim, que é difícil a gente até lidar com essa questão, mas acontece que existe alguém que tem o desejo de convencer e existe alguém que mostra uma facilidade em ser convencido. Né? Existe Uhum. alguém que mostra uma certa predisposição. A, Então, professor, eu acho que esse é um ponto. Eu já vou partir para algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: uma vez que a vítima se descobre num relacionamento abusivo, há transformação, há saída? uma vez que a vítima. Uma vez que a vítima se descobre num relacionamento abusivo, se Eu há acredito que sim. transformação. Eu acredito que haja saída, sim. Eu vejo saídas, né? Eu vejo saídas. É claro que a saída não vai pela via do conselho, pela via da argumentação lógica, né? Concordo, concordo. Estou junto com Não por você. aí, né? Olha, essa coisa conselho, né? Não, ou então, às vezes, até alguma coisa mais raivosa, né? De, você continuar com esse relacionamento, eu não quero mais saber de você, já te falei. Enfim, coisas desse tipo. Não é por aí. Né? O que vai, como eu falei, quer dizer, se existe alguém que tenta convencer de um lado, do outro lado existe alguém que, por alguma razão, por algumas razões, aceita ser convencido naquele contexto, naquela situação, naquele momento de vida. Então, ou você chega junto com essa pessoa aos fatores, aos elementos que acolhem esse movimento, né, por parte do abusador, ou então ela vai continuar ali. E a saída, eu acredito que a saída, eu vejo pessoas saindo disso, eu vejo, né, pessoas saindo disso, mas sempre a partir de um trabalho em que se identificam os pontos que permitem esse aprisionamento, essa entrada, essa invasão, né, do abusador no, na afetividade, né, dessa pessoa abusada. Então, esses pontos, né, professor, acho que só para realçar a imagem aqui, seriam pontos íntimos, no caso. Não é um ponto do que você tem que fazer, uma coisa muito no âmbito, no nível da conduta.
É no ponto de eu tenho que olhar para mim. Se eu não olhar para que ponto isso pega em mim, intimamente, eu não consigo sair. O que em mim faz parceria com este Perfeito, abusador? isso, é esse o ponto. É o que faz parceria. Ótimo. Que aí a gente vai, né, para um outro estágio, né? A gente vai para um estágio de o que faz parceria em mim é uma participação inconsciente em mim. É um personagem consciente em mim que está fazendo essa parceria constantemente. Está se relacionando assim constantemente. Pois é. Eu acho que, por isso, então, é preciso um trabalho analítico, né, um trabalho profundo, para que você possa, né, identificar isso, o que naquela pessoa, seja dela, seja circunstancial, né, seja de algum momento da vida, uma circunstância da vida, mas o que nela está permitindo esse enlace, né? O que nela está permitindo esse enlace que as suas outras instâncias, né, que conscientemente ela rejeita, ela não concorda, ela, enfim, critica de várias formas e tudo mais, mas há algo nela ali que ela não alcança, né, está fazendo parceria. Então vamos chegar a esse algo, para que essa parceria possa ser desfeita onde ela efetivamente existe. Porque se você for procurar e dizer para, né, para essa mulher, olha, você está com esse homem e não fique com ele porque ele está abusando de você, quer dizer, isso não vai adiantar nada, né? Porque aí ela sabe que ela sente que ela, de alguma forma, há os momentos de lucidez dela, muitos momentos de lucidez, a percepção do sofrimento, a percepção da frustração. Então, ela sente que alguma coisa ali está errada, que alguma coisa está fora, totalmente fora de sintonia, mas sair dali, algo impede que ela saia. Que algo é esse? Bom, vamos procurar, né? Vamos procurar em outro plano, vamos procurar num nível não consciente para que a gente possa chegar e desfazer esses elos, desfazer esses nós. Perfeito, professor. E tem uma outra pergunta aqui, né, já puxando das perguntas, que é da Nini Pomper Maio. Ela perguntou aqui na caixinha: um relacionamento saudável, entre aspas, aqui, se dá numa horizontalidade enquanto o abusivo apresenta verticalidade? Acredito que sim, acredito que sim. Uma horizontalidade é evidente, né? Eu fiz uma postagem uma vez, falava guidão e garupa. Um paciente num hospital psiquiátrico que eu trabalhei, paciente esquizofrênico crônico, dizia que as pessoas se dividiam entre guidões e garupas, porque conduziam e os que eram conduzidos, né, os guidões e garotos. E eu, conversando na minha reportagem sobre isso, eu falava que essa condição de guidão e garupa pode ser uma condição dominante, mas não é obrigatoriamente, não deve ser uma condição estática. Né? Então, eu acho que um relacionamento, vamos chamar saudável, né? Ele se dá numa horizontalidade, ainda que com eventuais verticalidade, porque há um momento em que um precisa que o outro, né, temporariamente, circunstancialmente, precisa que esse outro esteja numa posição de tomar a frente das coisas, de determinar algo, enfim. Mas isso sem que a coisa se congele, que a coisa se cristalize nesse ato. Né? Um relacionamento abusivo, essa relação de verticalidade é absolutamente cristalizada. É cristalizada, né? Existe, uma linha mesmo, é cristalizada ali. Um relacionamento saudável, existem momentos mesmo de verticalidade, né? Existem momentos de assimetria, porque circunstâncias pedem isso, ou às vezes obrigam a isso, momentos em que um precisa, né, que o outro adote uma posição mais determinante, adote uma posição mais reguladora, porque uma parte não está podendo fazer isso temporariamente, mas nada cristalizado. Né? Quando essa simetria ela é cristalizada, quando essa verticalidade é cristalizada,
aí pronto, aí as coisas não dão certo. Pelo que eu entendo, professor, acho que esse que é o diferencial de um relacionamento que ele está passando por um momento de crise, que aí alguém está tomando a rédea, ele tá sendo a sustentação naquele momento, e quando passa a ser abusivo é que não pode mais sair de determinada posição. Exatamente. Está ali, fixado naquele arranjo, fixado justamente nessa assimetria, né? Então, professor, e esse é um outro ponto, né? É crescente o número e também a quantidade de lugares, de pessoas que comentam sobre esse tipo de abuso, né? Em relacionamentos e tudo mais. Mas, num outro parâmetro, o que você está comentando, o que dá condição ali para que isso faça um laço, faça um nó, né, no relacionamento. Há algum ponto em que esse nó fica tão complicado que já não dá mais para desfazer? Olha, eu acho que eu acho que de uma certa forma sim, eu acho que existem conexões que são tão sólidas que algum tratamento, mesmo um tratamento bem conduzido, não consegue desfazer. Não acho que isso tem a ver com o tempo, tem a ver com o processo, eu acho que isso tem a ver mesmo com a patologia, né, de parte a parte. Eu acho que existem pessoas que buscam, e você ouve, né, histórias de mulheres que saem de um relacionamento nesse modelo e entram em outro, entram em outro, entram em outro, quer dizer, que só conseguem se relacionar de uma forma estável se for nesse modelo de abuso. E aí, por mais que você tente conduzir um tratamento e trabalhar no sentido de rearticular esses pontos que fazem conexão com a proposta de abuso, por mais que você tente, aquilo, enfim, esbarra mesmo nos limites do nosso trabalho. Né? Nós conseguimos muita coisa com o nosso trabalho, mas nós estamos longe de conseguir tudo. Né? E sempre será assim. Então, vem até nós, às vezes, pessoas com um nível de comprometimento que a nossa técnica e o nosso empenho, por maior que seja o nosso empenho, a gente não consegue, né, rearticular aquele sintoma, né? Não consegue rearticular aquele ponto. E aí o nó não tem volta, né? Aquelas pessoas vão ser ali infelizes para sempre e pronto, né? Então, né, professor, em relação a isso, pelo que eu entendo, então, chega num ponto que o transtorno já é a própria estrutura, no caso, já vai tomando toda a possibilidade da pessoa ter uma reflexão, ter uma parada para a percepção, e ela vai buscando esse tipo de relacionamento como um tipo de autoafirmação, no caso. Uhum. Uhum. Exatamente, né? Ela vai buscando esse relacionamento, às vezes até mesmo porque esse relacionamento dá a ela um lugar no grupo que ela vive, né? Dá a ela aquele lugar daquela mulher que, ou às vezes não é uma mulher, mas só daquela pessoa, né? Que sofre por seu amor, que tem uma resiliência invejável, que, enfim, às vezes até esse modelo de relação dá um papel, dá um lugar, né, que essa pessoa ocupa, vai ocupar no grupo que ela convive, né? Esse lugar ali seria como um lugar onde ela tem olhar, onde ela é vista, no caso. Isso, isso que eu estou querendo dizer. É onde ela é vista. Eu estando com essa pessoa, eu sou vista. Sem essa pessoa, eu não sou ninguém. Fica nessa configuração, né? Mas nessa configuração, né? Essa pessoa, assim, quem eu, exatamente isso, né? Quem eu serei
né, fora de um relacionamento desse tipo? Né? Como eu vou participar dos grupos sem ser pela ótica, pelo filtro, né, de um relacionamento desse tipo? Acho que é isso mesmo. A gente, é importantíssimo falar, né, sobre isso, né, professor? Porque no podcast do Sérgio, até por conta da própria temática, o foco foi ali, né, uma identificação, de uma elaboração em relação à figura ali do abusador, né? Eu acho importante perceber ali como também a figura do que está sendo abusado, ele, em algum nível inconsciente, vai mantendo esse tipo de relação, vai estruturando esse tipo de relação. É bem o que apresenta, por exemplo, eu falei na semana passada, o mito de Eco e Narciso. São duas figuras que aparecem juntas. Uma dá a condição, uma dá a base, uma dá a sustentação para a outra aparecer. Uma não aparece sem a outra. Eles não aparecem sozinhos, né? Tudo que vai ali num campo no campo mítico, né? Eu imagino o campo mítico como sendo o campo ali de relações, né? As imagens elas não estão sozinhas, elas vão se encontrando, elas vão percebendo que dá uma condição para que ela seja assim. É também assim, é poder olhar para isso como uma metáfora para a nossa vida. Se nós não olharmos para a gente achar que relacionamento abusivo, quem tem a minha vizinha, quem tem não sei quem tem não sei o que lá, a gente vai ficando alienado em relação a tal. Será que eu não dou essa condição em mim? Porque isso, se tratando ali de um atributo mítico, é um atributo universal, humano. Aparece em todos nós em algum momento. A gente tem que saber identificar. E saber identificar não é saber acusar e colocar tudo na mesma caixa. É saber fazer essa diferenciação e perceber ali que isso daqui é um momento e não o todo. Agora, quando passa o momento a ser o todo, pelo que a gente está conversando, aí começa a se configurar uma outra coisa. Aí vai para um outro lugar, quando vai para esses extremos. Quando e pelo que eu entendo também, clinicamente falando, quando se há extremos, não há relação. É como se estivesse vivendo num cume de uma montanha. Não há. Né? Não há. Relação justamente é um intercâmbio, é isso. Né? Relação. Né? Uma relação é uma combinação de desejos. Né? Se não há essa combinação de desejos, a gente nem pode dizer que haja uma relação. Né? Então, a gente, às vezes, quando eu falo desse tema, é um tema que eu volta e meia estou falando a respeito, eu questiono muito a propriedade da expressão parceiro. Né? Porque a parceira. Não há nenhuma parceria aí. Né? Parceria implica justamente nessa uma concessão mútua, um arranjo que beneficie ambas as partes. Né? Agora, acho que aí sim a gente pode falar de parceria. Agora, numa situação extrema, né, que é como essa história, essas relações de abuso se configuram, você não tem como falar parceria. Mais que isso. É importante, professor. O que configura ali no que você vê? O que configura uma parceria nesse caso? Porque isso também é o que é confundido dentro desse tipo de. Não só desse tipo, mas dessa configuração de relacionamento abusivo. Porque aí a pessoa fala, poxa, ele não me deixa sozinha, ele está ali vendo o que eu estou fazendo e tudo mais. Como se fosse ali uma alusão, ele é um parceiro, ele está sempre junto comigo. O que é parceria nesse caso, professor? Pois é, vamos dizer, nesse caso não é parceiro, porque assim, eu tenho uma observação dessas relações muito a partir de um imperativo. Existe um imperativo agindo sobre essa figura abusadora, ela se vê obrigada a exercer, a estabelecer esse tipo de relação. E para que essa relação exista, precisa que exista uma outra pessoa ali. Né? Então, eu acho que essa outra pessoa ela não é uma parceira, eu acho que ela é um instrumento.
Ela está naquele cenário como um instrumento necessário para que aquele abusador atenda ao imperativo que age sobre ele. Então, ali não existe uma parceria, existe uma instrumentalização de alguém, né? Alguém que usa o outro como um instrumento necessário para atender um imperativo. Essa é na minha visão, eu acabo levando para esse lado. Mas, realmente, né, existe uma tendência, né, a parceria, eu acho que não há uma parceria. E, claro, se você for olhar no plano inconsciente, existe uma parceria sim, né, porque alguém está fazendo essa parceria, como a gente estava dizendo antes, né? Existem pontos inconscientes que devem ser procurados durante uma terapia, durante uma análise, devem ser procurados para que esses pontos sejam rearticulados e a pessoa, então, deixe de acolher essa proposta que o abusador traz. Então, nesse plano existe uma parceria. Né? Existe uma parceria. Mas em outros planos eu não vejo uma parceria, não vejo mesmo o outro como instrumento dentro de um cenário. E, professor, em relação a isso, né, você vai falando dessa parceria, me vem muito que ali é uma condição, então, de um aparecimento de uma exacerbação de um movimento sádico e um movimento masoquista. Ali no caso, sim. porque tem um envolvimento com o prazer. Claramente. Né? Claramente. Então, eu acho que existe, claro, você fez uma referência agora há pouco, eu acho fundamental, você está dizendo, olha, isso está em todos nós. Está em todos nós. Né? Está em todos nós, pode se materializar em algumas situações e não é esse o problema. O problema é quando isso se cristaliza, quando isso se transforma numa condição única de relacionamento. Né? Sim, porque sadismo e masoquismo estão dentro de nós. Sadismo e masoquismo estão dentro de nós. E eu penso que o que há é que a gente, por razões do desenvolvimento, a gente conseguiu elaborar esse sadismo, esse masoquismo, de forma a que eles façam parte da vida da gente da maneira mais positiva possível, né? No sentido ou da maneira menos negativa possível. Não destrutiva possível, né? Destrutiva, isso é o que a gente consegue, mas nem todo mundo. Nem todo mundo consegue. Né? E aí, acho que ver relações onde esse sadismo mal elaborado se casou com um masoquismo mal elaborado e, como eu falei, foram infelizes para sempre. Né? E continuam sendo infelizes para sempre, né? Eu acho que é bem nesse sentido. Foram, não, continuam. Continuam, sim. Continuam sendo infelizes. Mas esse é o ponto, eu toquei nesse ponto, professor, exatamente por conta do quê? Quando a gente vai falando em relação a isso que mantém, né, esses pontos, esses nós que mantêm, ou esses pontos que mantêm os nós ali, eles não são pontos que são simplesmente visíveis. A gente tem que chegar para um outro lugar, que é o lugar do invisível. Porque ele está entregue numa narrativa que está ali imbuída, que vai ali muitas vezes romantizando uma situação que você, pegando ali na cerne dela, fala, não, isso daqui está no âmbito de uma violência, de um âmbito de uma agressividade. E a pessoa está colocando ali como se fosse aquele copos cor-de-rosa da Poliana. Exatamente. Sim, uma grande paixão, né? Um grande amor, um amor que supera qualquer barreira, até mesmo do orgulho básico, né, da pessoa, e outras romantizações, né? E outras romantizações que são passadas, são propostas, são compreensões propostas ao grupo. E muitas vezes os grupos aceitam isso e repetem isso, nossa, fulano, né? Nossa, é uma heroína, porque luta pelo seu amor. Né? Tal. Essa pessoa é dedicada ao relacionamento, está sempre bem.
bem no grupo, não fica bem no grupo. Então, professor, então esse é um ponto, né? Porque o ponto ali é o que pega ali, porque quando a gente vai percebendo esse discurso, ele não está apenas romantizado, ele está trazendo ali onde está o prazer, um tipo de Exatamente. prazer. Exatamente. Aí assim, eu queria frisar. Agora eu estava falando que a gente não tinha como falar de parceria, né? E eu acho que nesse sentido, quer dizer, quando a gente sai do plano mais consciente, né? Mais superficial dos relacionamentos, a gente não pode dizer nem que existe uma vítima. Não pode nem dizer que existe uma vítima. É claro que se você olhar, né, no sentido da vida, como ela é, do plano presente, consciente, das relações visíveis e tudo mais, existe claramente uma vítima, sim. Mas se você considerar, né, que essa pessoa permanece naquele relacionamento por conta de uma de um acolhimento inconsciente daquela proposta, aí você já vai se perguntar se existe ali uma vítima, né? Ou se existe um parceiro, né? Ou existe um cúmplice. E o que assim, para te deixar um pouco mais visível, digamos assim, para quem está nos assistindo, qual que é a diferença entre esse que é o parceiro e, na verdade, esse que está ali já uma proposta? Isso eu falo já no início, digamos assim, né? Quando a coisa não está tão clara. Mas como que dá para diferenciar essa proposta de algo que é um parceiro ou quando a pessoa está ali já com ares de já está numa configuração abusiva? Olha, eu acho, né, que isso, como eu falei, existem alguns sinais que se repetem, né, e que a gente vê acontecer ali, e a gente começa a perceber que existe um movimento, existem tendências, existem expedientes que são repetitivos de outras relações e tudo mais. Agora, a gente, se eu entendi bem, né, a gente vê o monstro se construindo, né, a coisa se construindo ali, a gente vê justamente, é, eu acho que o grande sinal é a frequência e o nível das concessões que se fazem, né? Sabe, eu acho que isso é o que chama atenção. Mas você vê que você está fazendo uma concessão que não bate com tudo mais que ela fala dela mesma. Essa pessoa está abrindo mão de coisas que no movimento que não bate com o que mais ela fala dela. Existe aí uma discordância, né? Existe uma contradição entre vários aspectos da vida dela e um aspecto ou outro que vão aparecer nas relações, né? Naquela relação. Isso, né, chama a atenção. Ali, claro, você vê que muito possivelmente está se instalando um relacionamento, que é um relacionamento que vai se configurar claramente em um tempo maior ou menor, mas vai se configurar claramente como um movimento, um relacionamento abusivo. Perfeito, professor. E, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, né? Já está dando a nossa horinha aqui. Passa muito rápido, não adianta. Mas, professor, fantástico. Eu só tenho a agradecer. A sua fala engrandece. Eu sempre que eu escuto você, professor, eu aprendo. É uma fala que vai ali alimentando a nossa imaginação para a gente começar a olhar para a gente de uma forma diferente, para as nossas relações de uma forma diferente. Só tenho a agradecer muito a sua participação. E também, professor, esteja sempre bem aqui recebido e também te convido a sempre participar também dos nossos devaneios, se quiser participar de mais, por favor,
que Nossa, muito seja o prazer. nosso espaço aqui também, que a gente vai conversando mais vezes. Muito prazer. Eu posso só falar uma coisa assim, a respeito desse tema? Eu estava dizendo agora há pouco, você me desculpe, Vontade. eu estava dizendo agora há pouco que eu gosto, não foi bem a expressão que eu usei, mas comecei a falar assim, vou falar, que eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu tenho no meu Instagram, tem um link para um curso que eu elaborei, que está na plataforma que é a Hotmart, um curso que eu elaborei sobre esse tema, perversões sexuais, perversões morais e relações de dominação. São só três aulas, cada uma sobre um desses temas, e ali esses meus pontos de vista ficam mais desenvolvidos, ficam mais claros. Nosso tempo passa rápido demais, não sei o que é isso que acontece, mas então, se alguém tiver algum interesse nesse sentido, ali eu me estendo mais sobre esses pontos de vista meus. Então, no meu Instagram, @Dr. Hélio Schmidt-Psique, e ali tem um link para o curso. Então fica aí o convite para o pessoal para conhecer a página do professor Hélio, doutor Hélio. Quem estiver assistindo essa live gravada, o Instagram do professor vai estar aí linkado à nossa live para poder conhecê-lo melhor, o trabalho do professor Hélio. Eu já republiquei texto do professor Hélio aqui na página, é fantástico, é um bálsamo, né, dentro dessa rede social toda que nós temos e todos esses temas. É um bálsamo poder lê-lo, é um bálsamo poder estar conversando com você, professor. E também reitero o convite, pessoal. Quem quiser se aprofundar mais no tema, o professor Hélio está oferecendo esse curso ali pela Hotmart. Está lá no link do Instagram dele. Mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado pela Que prazer, participação. é um prazer enorme falar contigo, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, ótimo. Imagina, professor. Eu que agradeço. E nos vemos no próximo Devaneios. Tchau, tchau, Com pessoal. certeza. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite, obrigado pela atenção.